nessa faculdade maravilhosa. E estamos quem? Eu, professora Rubinilda. Professor Afonso. Nós juntos damos as matérias de imunologia, parasitologia e microbiologia, não é mesmo? E hoje nós vamos dar uma aula especial para vocês sobre o câncer, o sistema imune e a microbiota. Primeiramente, a gente vai falar o que é câncer e como ele se desenvolve. O câncer é um crescimento desordenado de células que são capazes de invadir tecidos. O câncer ele é consequência de danos causados várias vezes ao DNA das células. E esse câncer, geralmente, ele não é herdado, e sim ele é desenvolvido ao redor da vida do indivíduo. O câncer tem várias etapas, ele tem várias fases do seu desenvolvimento. Primeiramente, aqui a gente pode ver as células que elas são normais, então elas são expostas a agentes cancerígenos durante a vida, por exemplo, o tabagismo, radiação ultravioleta, ou a idade mesmo, que é um fator de risco para isso, enfim. Então ocorre a iniciação. As células elas passam a ter o seu DNA danificado, alterado de alguma forma, fazendo com que essas células elas passem pela promoção, ou seja, é uma proliferação dessas células que tiveram o seu DNA danificado. Logo em seguida ocorre a metástase, ou seja, é a invasão dos novos tecidos, ou seja, é isso aí. Tá bom, já entendemos como é que o câncer é formado, quais são as etapas, igual o nosso professor Afonso explicou. Então, o que acontece? Como que o sistema imune responde a essa mudança nas células? Primeiro a gente tem que entender qual que é a teoria da imunidade específica, não é mesmo? Essa teoria ela fala que as células tumorais elas têm umas diferenças das células normais, e essas diferenças, essas proteínas diferentes, elas são exibidas pela célula, e essa proteína ela é chamada de antígeno tumoral. Aí vem aqui, só um pouquinho mais pra cá, veja que a gente tem uma célula normal, que ela apresenta um MHC1 com a proteína, sua própria proteína, e aí quando as células vêm e reconhecem, tudo bem, porque essa proteína é nossa. Só que aí, na célula tumoral, o que acontece? Essa célula tumoral, ela tem novas proteínas. E o que ela quer fazer? Ela quer exibir essas proteínas para todo mundo ver que proteínas maravilhosas que elas são. Só que nosso sistema imune percebe que essas proteínas são diferentes, que essas proteínas estão erradas, não é mesmo? Então aqui, ó, T-cell receptor, ele capta essas proteínas, ele percebe que tem alguma coisa errada, e aí a célula TCD8, ela vai agir contra essa célula tumoral. Mas a gente também tem aquelas células que elas são mais inteligentes, mais sagazes. Aí o que elas querem? Elas querem que ninguém saiba que elas têm proteínas diferentes. Elas querem guardar a proteína para elas. Aí, só que aí, nosso sistema imune maravilhoso, o que ele pensou? Não tem proteína aqui? Tá errado, né? Tinha que ter uma proteína. Aí, a célula NK, ela tem um receptor chamado receptor KIR. Ele, normalmente, quando ele vê a presença do MHC, isso inibe esse receptor. Só que aqui não tem, ou seja, isso vai mandar uma mensagem para o núcleo dizendo, tá errado, não é normal. E outro receptor que a célula NK tem é o receptor NKG2D. O que ele faz? Ele percebe as proteínas de estresse que a célula tumoral apresenta. Por que ela apresenta essa proteína? As alterações no DNA, elas estressam a célula, e isso faz com que a célula apresente essas proteínas. E aí, mandamos sinal que tá errado, não é mesmo? E aí, o que acontece? Acontecem várias coisas. Primeiro, que dentro das células NK, nós temos grânulos de perforinas e granzimas. O que acontece quando elas são estimuladas? As perforinas, elas vêm e elas formam poros na membrana da célula tumoral. E as granzimas, elas entram por este poro e aí elas ativam proteínas, caspases, que fazem a apoptose da célula tumoral. Só que a célula NK,
ela também libera o interferon gama, não é mesmo, gente? O que eles fazem? Eles ativam os macrófagos. E é assim que o nosso sistema imune reage ao... O sistema imune ele é importante para o nosso processo de defesa, mas a nossa microbiota também ela é importante porque ela auxilia até o sistema imune e outras funções do nosso corpo. A microbiota é um conjunto de micro-organismos, seja fungos, bactérias e vírus, que habitam determinados tecidos nossos e não causam malefícios. Na verdade, eles podem até causar benefícios para nós, sem causar danos em de tecidos, etc. A distribuição desses micro-organismos vão depender da nossa umidade, do nosso pH, da nossa temperatura e do nosso aporte de nutrientes, do local que eles vão estar localizados. Enfim, essas 4 variáveis vão depender do quê? Vão depender da nossa dieta, vão depender da nossa higiene pessoal, da nossa taxa hormonal, e da nossa saúde. A nossa microbiota ela pode ser residente ou transitória. A microbiota residente é aquela que é encontrada regularmente ao longo da nossa vida em determinados locais. Já a transitória, ela tem um tempo determinado para estar naquele tecido. Ela vai embora depois. Nós temos relações estabelecidas com a nossa microbiota, elas são as relações ecológicas. Ela pode ser mutualista, ou seja, mutualismo é quando ambos se beneficiam. Por exemplo, quando a Lactobacillus ela produz ácido para diminuir o pH do meio e acabar com micro-organismos patogênicos. Temos também o comensalismo, em que os dois não são... Em momentos que nós estamos imunocomprometidos ou imunossuprimidos, a nossa microbiota ela entra em desequilíbrio, ou seja, ela entra em desbiose. Por quê? Os micro-organismos patogênicos, eles que fazem parte tanto da nossa microbiota, eles passam a invadir tecidos, causar infecções e até causar doença. Eles ativam então o nosso sistema imune e ocorre então a inflamação aguda. Essa inflamação aguda, ela libera quimiocinas, interleucinas e óxido nítrico, que é extremamente importante para espaçamento entre o epitélio, para passagem de fagócitos para dar conta desses micro-organismos patogênicos. Mas, como a gente está imunossuprimido, não é o suficiente. Então a gente tem uma inflamação crônica, um excesso de liberação de quimiocinas, interleucinas e óxido nítrico por muito tempo. E esse óxido nítrico, ele tem uma afinidade com o nosso DNA. Ele começa a causar danos ao nosso DNA. E isso acaba o quê? Causando um problema no processo de proliferação celular, etc. Então a gente parou para pensar, agora que você já sabe o que é microbiota, como o sistema imune combate o câncer, a gente pensou o que a gente pode fazer para deixar essa aula mais interessante para fazer vocês se conectarem com a gente, se conectar com a nossa ciência, entendeu? Então a gente falou, vamos trazer uma pesquisa científica, vamos trazer gráficos, provas do que a gente está falando, entendeu? Aí pesquisamos o quê? Um artigo sobre o câncer de mama. E nesse artigo eles trazem bactérias que estão presentes no tecido mamário de uma pessoa saudável e de uma mulher que tem câncer de mama. Aí, ó, pode apagar a luz ali pra mim, por favor? Agora a gente vai mostrar aqui pra vocês esse gráfico aqui. Não dá muito pra ver bem, porque a resolução tá um pouquinho defasada. Porém, aqui, ó, a gente pode ver que nós temos uma diferença bem grande entre o tecido de pessoas saudáveis e de pessoas com câncer. Aqui, ó, a gente pode mostrar aqui, ó, micrococos. A gente pode ver o tecido saudável da mulher saudável. Olha a quantidade de bactérias que foram encontradas em comparação à mulher que tinha câncer. Aqui, ó, essa daqui é a da E. coli. Olha, essa daqui é do tecido saudável da mulher que não tem câncer e esse daqui da mulher que tem câncer. Aí nós paramos. Depois que a gente pegou esses dados, a gente parou para pensar, será que tem um modo de comparar dois cânceres diferentes? Será que o câncer coloretal possui a mesma microbiota que age no câncer do mesmo jeito que o câncer de mama? Então, a gente pegou 2 artigos diferentes, a gente continuou com esse e pegou um artigo do colo retal e a gente comparou, a gente fez uma tabela maravilhosa, mas primeiramente
Meu Deus, é muito fofo. Olha que fofo. É o Ectorícia. É muito lindo. Não é fofo, gente? Pode passar. Só mais uma olhada. Só mais uma Não olhada. custa nada. É Não muito custa nada, fofo. é muito fofo. Mas muito vamos passar. Aqui estão os dois tipos de cânceres e as bactérias encontradas. Chega mais um pouquinho, chega mais perto. Champs. Então a gente fez uma análise desses artigos científicos e a gente fez uma comparação em tabelas com a microbiota que ela é mais presente no câncer de mama e mais presente no câncer coloretal. Então a gente viu que em comum tem a família da Enterobacteriaceae. E nessa família está presente as E. coli, que é uma bactéria que já a gente vai falar qual a importância dela nesse assunto de sistema imune e câncer e microbiota. O membro da família Enterobacteriaceae é a E. coli, igual a gente já tinha falado anteriormente. É muito descrito que a E. coli do grupo filogenético B2 está sempre presente nos casos de câncer coloretal e no câncer de mama. O que dá essa especificidade para a E. coli são as PKS, que são as ilhas de patogenicidade. Essas ilhas, elas são segmentos de DNA que estão no cromossomo bacteriano e que as bactérias trocam por meio de conjugação. Isso é o que dá a característica de virulência da E. coli. Essas ilhas, elas produzem uma toxina chamada colobactin. Essa toxina, ela induz a quebra de fita dupla do DNA. E como a gente tinha falado no começo da aula, a célula tumoral, ela sofreu danos no DNA para ela virar uma célula tumoral. E além disso, essa toxina ela também promove a oncogênese. E nós temos estudos aí que estão tentando provar para ver se essa toxina também ela faz com que a célula imune ela sofra apoptose. E é isso aí, gente. A microbiota, com o auxílio do sistema imune, ela é importante no combate aos micro-organismos que são patogênicos, que eles causariam doença. E quando eles causam doença, eles causam o processo inflamatório. Esse processo inflamatório é um fator de risco para uma carcinogênese. Só que às vezes o sistema imune ele não funciona. Pode ser por uma imunossupressão, pode ser por qualquer coisa. E aí ele não funciona. E aí, dentro da nossa microbiota, a gente já tem micro-organismos que são oportunistas. E esses micro-organismos, eles próprios se tornam os micro-organismos patogênicos e podem acarretar doenças como o câncer. Então a gente se pergunta, será que a realidade é que a microbiota é o herói da história? Ou é a vilã? Será que ela... Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Calma aí galera, esse vídeo ainda não acabou. Vamos aos erros de gravação. Atenção, a comicidade desse fim não tira a seriedade, veracidade das informações passadas e comprometimento com as pesquisas feitas. Beijos de luz para Afonso e... Meu nome é Afonso. Não, isso a gente vai fazer depois. Hoje a gente vai falar sobre câncer. O câncer é o resultado de... O sistema imune, ele o câncer. Isso aqui é o câncer. Câncer. Não ficou bom. Não, confesso. Primeiramente, a gente vai falar sobre o câncer e como ele se desenvolve. O câncer, ele se...